Eu vivia em lucidez, quando você perde a consciência e vive num mundo subconsciente. Quando você perde a lucidez, eu perdia há dias, não sabia que dia que era, não sabia se era uma segunda-feira, se era uma sexta-feira, eu não sabia. Teve momento que eu já cheguei num ponto de eu não saber quem eu era, ter minha identidade completamente roubada. Por momentos eu tentava me caber em mundo, em pessoas, ambientes, que não era válido para mim, que não era para mim. Tentava ser perfeita ao mesmo tempo, tentando buscar o preenchimento do meu vazio. Eu pensava que eu tinha um mundo nas mãos, e na verdade não tinha um mundo nas mãos. Na verdade o inimigo tinha nas mãos. E por muitos momentos da minha vida, situações que eu pensava que eu estava sendo perfeita, que eu estava sendo uma mulher magnífica, e eu sendo completamente apagada, tirando minha essência, tirando meu brilho e sendo completamente psicologicamente abalada, emocionalmente abalada, coração quebrado por muitos erros de relacionamentos, erros de ambientes e erros que é humano. Eu cheguei a um ponto que eu só chorava, eu só ficava na cama, eu não queria fazer nada, eu completamente não tinha voz. Eu fui calada, eu não tinha mais voz. E foi num momento em que muitas pessoas se afastaram de mim, muitas pessoas viraram as costas para mim, né? Muitas pessoas que falaram que eu tô com você até o fim. E no pior momento, no fundo do poço, eu tive literalmente no fundo do poço, eu tive exatamente aqui nesse lugar, no quarto, e uma pessoa de Deus, eu sou muito grato, e foi muito usado por Jesus, o David Leonardo, e eu estava assistindo uma das séries dele no YouTube, e aonde que eu lembro exatamente o dia e o horário, dia 20 de maio de 2025. 4 horas da madrugada. Eu estava há 3 dias já sem dormir. 3 dias. Lúcida, completamente naquela montanha russa de emoções, aventuras. E eu estava assistindo e aonde que Jesus ali falou comigo. Aonde que eu lembro da palavra foi: não abandona o barco. Eu acalmo a tempestade. Eu dou comando para a tempestade. Aquieta-se. Eu estendo a mão para você que está se afundando. Não abandona o seu barco, ou seja, não abandona quem eu sou. Não desista, eu de mim mesma. E aquilo me tocou muito forte. É, eu, eu me ajoelhei no chão e chorei muito, das 4 horas da manhã até às 6 horas da manhã em oração, pedindo perdão para Jesus, pedindo quanto que ele era perfeito, quanto porque eu tinha não visto mais Jesus. E foi aonde que nesse dia, a partir desse dia, eu comecei já a enxergar tanto intuição, né, que eu já tinha consciência, do que estava já acontecendo comigo, emocionalmente, porque muitas não sabem ainda o que está acontecendo. Às vezes uma pessoa deixa você lá em cima, estabelece você lá em cima no céu e depois de segundos te joga lá para baixo. Então, às vezes você não tem a consciência ou você fica confuso daquilo e você não consegue sair daquilo, naquela emoção, a dependência emocional.
E eu já conseguindo perceber, eh, aquilo que eu estava vivendo, e eu me olhava no espelho e não me enxergava, eu não via mais o brilho, não via mais a minha essência, não sabia quem eu era, a minha autoestima baixa, e eu pensava que o problema era comigo, e eu sou o problema. Tá acontecendo isso, eu tenho que ser mais perfeita, mais bonita, mais mostrar muita aparência, sabe. E eu tentava de tudo, e simplesmente foi aonde que Jesus começou a entrar. Quando eu permiti, a gente tem que se permitir que Jesus entra nas nossas vidas. Aonde que eu permiti que Jesus entrasse e cuidasse de mim. Aonde eu passei por período aqui, nessa cama, onde eu estou sentada, momentos de choros, momentos de abandono, humano, momentos de traição, momentos que tudo se virou. E eu só tive Jesus. Ele sempre esteve sentado comigo. Aonde que ele foi e falou: "Eu te conheço, eu te chamo pelo nome, você é minha". E aonde que todos os cuidados de Jesus, toda tudo que antes eu era, eu conhecia a palavra, conhecia a base, conhecia tudo, foi tudo novo para mim. Hoje que ele começou a me ensinar, me moldar. Então hoje um processo de uma largata que antes se rastejava por validações humanas, validações do mundo, se rastejava, então eu tive um processo de uma largata entre um casulo, que seja um vaso na mão do oleiro, em todo um processo, ele fez um processo diante de mim, diante as minhas feridas, meu coração quebrado, as minhas emoções, e eu nem sabia o que eu estava vivendo, eu não sabia quem eu era. E diante de todo esse processo, e eu fui verificando que o silêncio de Deus não era um abandono, e sim um preparo da onde que ele me tirou, da onde que ele me tirou da escuridão, da onde que ele me livrou. E eu comecei a enxergar clareamente aonde ele começou a me moldar, começou a me transformar em luz, em luz. E eu comecei a enxergar de outra forma. Ele foi me curando, curando meu coração, pegando pedaço por pedaço do coração e restaurando um coração novo, restaurando o coração em paz. O que antes eu pensava que eu vivia, na verdade eu sobrevivia. Jesus não morreu para você sobreviver, ele morreu para você viver em Deus. Hoje eu sei quem eu sou em Deus. Hoje eu tenho uma luz. Hoje eu tenho uma identidade que foi transformada por Jesus, foi restaurada em Jesus. Meu coração foi completamente restaurado por Jesus. Porque Jesus, ele é o único que ama e me amou primeiro. É o único amor fiel, verdadeiro, de um pai que nunca vai te abandonar. Então hoje, diante de toda a minha experiência do meu passado, eu trago essa, essa cura para as mulheres que têm dependência emocional. Cura, existe uma cura, existe uma saída, existe uma oportunidade de você sair. E essa cura se chama Jesus, ele é o caminho. Assim como ele fez na minha vida, que não é um, uma história de fantasia, uma história de princesas, uma história. Não, é uma história literalmente transformadora que Jesus fez comigo. Hoje
Eu vivo em paz, hoje tenho meu coração completamente em paz. Hoje eu vivo com alegria. Eu não sou mais o que eu falo, eu não sou mais como era a minha postura. Hoje eu não vivo por validações humanas. Hoje eu vivo completamente ilimitada em Jesus. Hoje eu levo pessoas, vidas para Jesus, que Ele salva, liberta, purifica e restaura. Ele é o caminho e Ele está vivo em cada coração. Se permitir que Ele entra, que Ele cuide, é você entregar aquilo que sobrecarrega, é você confiar e crer de todo o coração. Então hoje, minha mentoria, tanto a Lumine, que é o girassol que é transmitido em luz, iluminar a vida de mulheres, como acolher uma mulher, olhar no olho e eu sei o que você está passando, eu sei a dor que você está passando, eu sei de tudo isso que você está passando, mas existe uma saída, existe um caminho para você sair, mesmo para aquelas que nunca conheceu Jesus ou para aquelas que precisam ainda se reconectar de volta com Jesus. Jesus está de braço aberto para te receber. Ele não abandona, ele não vira as costas. Ele está com todo cuidado como um pai consolador para te receber e te dar cura. E como eu não tive mãos humanas de dar a mão para mim e falar, vamos orar, vamos fazer propósito, vamos, não tive, ou um abraço, às vezes eu precisava só de um abraço, ou uma mensagem, oi, você tá bem? Eu não tive. Eu tive que ter esse processo tudo sozinha. E foi bom para mim. E hoje eu olho e falo, meu Deus, muito obrigada. Obrigada por o Senhor me usar essas minhas raízes que foram curadas e hoje serve para cura, para eu transmitir para outras mulheres que foi uma transformação viva, foi uma transformação é um testemunho vivo. Eu fui um testemunho vivo de tudo que eu vivi. Então, hoje, eu sou essa, meu chamado, de outra, dar a mão para você, te olhar nos olhos. E eu sei o que você está passando. Eu sei a dor que você está passando. Eu sei exatamente isso. Eu sei como que é o mundo sujo. Eu sei como que é o inimigo sujo. Eu sei essa dependência emocional. Mas saiba que tem um caminho de saída, tem uma luz te esperando, tem uma vida eterna te esperando, tem uma vida em paz, uma vida alegria, uma vida para você sorrir de volta e você se olhar no espelho e ver você de volta, mas porém com uma luz transbordando. Existe um copo que você vai transbordar o Espírito Santo. E Jesus é esse caminho. Então hoje eu passo para as mulheres exercícios físicos, tanto devocional, tanto vídeo chamada para saber como que está, saber tem o grupo de cada um poder interagir, compartilhar testemunhos e assim está sendo estruturado a mentoria Lumine para iluminar a vida de vocês. Eu quero cuidar de vocês por perto, pois eu sei o que eu vivi. Não estou pregando, e sim eu estou pregando o meu testemunho vivo. A base e a estrutura é a Bíblia, é a Bíblia. Mas hoje, de uma lagarta, um processo de um casulo, a borboleta, leve, livre e solta. Jesus solta, o Pai Celestial permite e solta quando está pronta para voar. E eu quero estar de perto de vocês,
passando essa cura, passando as minhas experiências, o que eu vivi, o que eu tive e as orações que eu passei, que eu falei, a intimidade com Deus e tudo isso é muito válido. E vou segurar a sua mão. Eu sei o que é segurar na mão de outra mulher e ter essa união de vamos juntos, eu estou com vocês. E lembre-se, não se não sobrecarrega aquilo que não é para você sobrecarregar. Jesus não te fez para ser um fardo. O fardo de Jesus é leve. Você não precisa carregar tudo nas costas. Entrega, crê, confia no Pai. Você não foi feita para sobreviver. Você foi feita para viver em paz. E Jesus dá essa paz. Jesus, ele transforma. Ele transformou a minha vida. E assim como transformou a minha vida, eu quero passar para vocês completamente toda a minha experiência. E olhar nos olhos de vocês e sentir e ter esse apelo, esse acolhimento de cura. Existe uma cura, existe uma saída. Mesmo que tá fraca, pensando que não existe cura. Eu pensei que não tinha saída, mas sim, eu consegui sair. E existe uma vida além disso, a vida eterna que Jesus é. Então saiba que vocês não estão sozinhos. Vocês não precisam carregar tudo sozinhos. Saiba que eu sei exatamente o que vocês estão passando. E eu tô aqui exatamente para isso. Mentoria para ajudar vocês, passar para vocês exercício físico, prático, devocional, a gente ter contato em vídeos, chamadas, encontros até, para eu saber a história mais de vocês. Uma tá orando, eu tô orando por vocês. E ter um grande chamado lindo de ver todas vocês transformadas em luz. É isso que Jesus te criou. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. E ele te chama de filha e fala: filha, vem pra luz. Eu sou o caminho, vem comigo. Então deixo aqui meu grande testemunho para vocês. Que há vida após uma sobrevivência. Uma vida em paz. De quem sabe quem eu sou em Deus.